Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Estamos aqui mais uma vez para usufruirmos da atmosfera espiritual que só existe na igreja. Amém? Tem uma atmosfera espiritual que só existe na igreja e nós sabemos disso. E essa atmosfera é a atmosfera da graça, né? Uma atmosfera que é promovida pela presença do Espírito da graça, Espírito Santo em nossas vidas. E nós sabemos que Ele está aqui. Amém? A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está aqui. Mas não somente isso, porque tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, mas porque Ele habita em nós, porque Ele nos fez santuário dEle, habitação dEle. Eu sei que às vezes nós falamos assim, parece distante, é porque a sua alma fica mais distante do Espírito às vezes, mas não deveria. Sua alma, ela tem que estar bem consciente. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Eu sou a sua casa. Amém? Por isso nós não cantamos, seja bem-vindo, Senhor. Não, Ele já está morando ali. Ele está habitando. Sabe? E existe uma esperança, uma expectativa nisso. Porque Ele está ali. E essa expectativa depende de nós confiarmos nisso. Nós participamos da presença dEle quando nós exultamos na esperança que tem nesse fato. Esse é o fato. O Evangelho é Jesus Cristo em nós. O Evangelho é sempre boa nova. Então nós estamos aqui para ouvir boas notícias. A boa notícia é sempre que Ele dá força ao cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. É aquele evangelho que é boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração, aos cativos, só para quem não tem, para quem não é e para quem não pode. Porque Deus quer que nós venhamos confiar nele em todo tempo, para tudo na nossa vida. Deus quer que nós usemos da sua sabedoria, da sua graça, de tudo aquilo que Ele tem para nós. E nós fazemos uso disso também para a igreja, aquilo que Deus tem ministerialmente para nós, aquilo que Ele quer para nós como igreja, o que Ele espera de nós como igreja. Nós não estamos aqui simplesmente porque é domingo, apesar de que domingo é o dia especial que nós nos separamos para adorar a Deus. É só um dia. André fez um cálculo de quantas horas tem no ano, né? E a gente, se formos calcular quantas horas tem na semana, 24 vezes 7, a gente às vezes tira 2 horas desse tempo multiplicado por 24 vezes 7, que dá 7 vezes 168. Temos a contadora no nosso meio, irmãos. 168 horas, mas nós separamos 2 horas e às vezes 2 horas e meia para cultuarmos ao Senhor, para ouvir direcionamento dEle, para sermos edificados. Aí eu penso, é muito pouco. É muito pouco. Por isso que é necessário não só aqui estarmos, mas também nos nossos grupos de unidade, e meditando na palavra, na sua casa. Queridos, que uma vez que você é celestial, você tem que comer comida celestial, você tem que ter treinamento celestial, né? Aqui nós temos uma boa quantidade que faz academia, né? Eu sou um deles, aleluia, não parece, né? É melhor olhar para o Eli, para o Edu, para a Ana ali, a Elis, né? Que aparece mais, né? A academia também envolve levantamento de garfo, né? Mas não tanto. Mas, amém. Mas eu quero dizer o seguinte, assim como nós nos exercitamos no físico, no nosso corpo natural, queridos, nós precisamos, volta e meia, esmurrar esse corpo para nos submetermos à vontade e ao treinamento do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E muitas das vezes, ou quase todas elas, nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades naturais e carnais. E essas decisões são importantes na nossa vida. Porque se
Se eu faço a minha vontade, e talvez a minha vontade exatamente daqui uma meia hora, não é vontade, eu já fui muito vencido nisso. Eu quero assistir o jogo do meu time, apesar que não saiu uma coisa boa, né? Eu vou sair de lá entristecido. Mas a vontade nossa tem que estar muito alinhada com a vontade de Deus. E para isso vai ter que haver um abrir mão de certas coisas, renunciar. Por mais que nós falemos que o evangelho não é renúncia. As pessoas têm aquele costume de falar que o evangelho não é renúncia. É renúncia, né? O evangelho é renúncia. É arrependimento, né? Enfatizam isso. Não, o evangelho é boa notícia, é a justiça de Deus a nosso favor. É Deus nos favorecendo, é a graça nos favorecendo. Agora, essa graça, ela vem para o seu espírito, ela vem para te fortalecer, para você andar no caminho de Deus, andar nos propósitos, nos planos dele. Para você ter força para andar no espírito e ser direcionado pelo espírito, para fazer a vontade do espírito e não da carne. Certo, irmãos? Então, é lógico, se nós entendemos que a vontade da carne não é muito difícil não, né? E a vontade do Espírito não é muito difícil de discernir isso. Mas nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nós, que volta e meia ele está querendo nos conduzir a algo, né? E ele fala, abre mão de um tempo e vem estar comigo. Ou medita mais na palavra, sai um pouco do celular, ou sai um pouco da televisão, ou para de correr muito atrás disso e vem para a minha presença, porque eu vou acrescentar isso que você está buscando. Amém? Então, sim, isso vem de um relacionamento. E Deus que espera isso de nós. Então, a renúncia ela vem porque nós estamos nos relacionando com Deus, que nos ama tanto, e esse amor nos constrange para vivermos a vida que Ele espera que nós vivamos. Amém, irmãos? Vocês entendem que é algo atrativo? É algo bom? Eu sei que todos nós vamos sair daqui em paz, com alegria, com fé, com esperança, com amor, vivificados no nosso coração, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho é o Evangelho da paz. Porque nada você faz pela sua força, mas Deus te dá força para você caminhar, para você trilhar aquilo que Ele tem para você. Amém? E especificamente para nós como igreja, eu quero compartilhar com vocês sobre a engrenagem ministerial da igreja. Esse foi o nome que Deus me deu, a respeito de uma meditação que eu estava fazendo no versículo. Sabe, a visão para nós, igreja, sempre é frutificar, crescer. Deus espera isso. Isso não só quantitativamente, mas individualmente, o crescimento, o fruto que você dá, o seu crescimento, a sua maturidade, como você se desenvolve em Deus. Não é difícil você perceber a maturidade de cada um, porque o vento ele sopra, as circunstâncias vêm, e aquele que ele se torna inabalável diante dos ventos, da tempestade, você pode ver que ele está muito mais enraizado de que quem se abala, certo? Então é facilmente arrancado. Deus quer que nós não sejamos facilmente arrancados, ou não sejamos arrancados de onde Ele nos plantou, daquilo que Ele nos estabeleceu, de uma palavra que Ele nos deu, amém? A parábola do semeador, ela fala muito sobre isso, quando a semente caiu sobre pedras e ela cresceu, o solo é pedregoso, ela cresceu rápido, começou a crescer, mas o sol, que indica as circunstâncias, e a perseguição por causa daquela semente, veio e destruiu aquele crescimento que estava começando. Isso quer dizer que aquela pessoa recebeu a palavra e caminhou de um tempo com aquela palavra, mas aquela palavra, houve uma perseguição. E aquela pessoa falou assim, não deve ser isso. Não deve ser isso. As coisas estão acontecendo tudo ao contrário. Mas, queridos, é assim, a palavra de Deus, você, a partir do momento que você confia nela, as circunstâncias vão se levantar contra você. Agora, a sua permanência na palavra vai produzir o avanço, o enraizamento que você precisa. Jesus, quando ele começa ou termina o Sermão da Montanha, ele está falando
sobre a casa que foi edificada sobre a rocha. Lucas fala que foi cavado profundamente para que os alicerces fossem estabelecidos naquela rocha. Bateram os ventos, bateram os rios contra aquela casa, mas a casa não foi destruída. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, vieram os ventos, vieram os rios e derrubou aquela casa. Então é muito importante nós entendermos e compreender maturidade e crescimento quando nós somos provados na vida, e as provas vêm, queridos, para todos, não tem jeito. Mas a prova não é para te destruir, a prova é para provar a sua fé, para mostrar que a sua fé é legítima, que você está crendo, vale a pena perseverar e avançar. E aquilo te torna cada dia mais forte, mais perseverante, vai lapidando seu caráter, vai transformando a sua vida. Amém? Então é importante nós entendermos isso mesmo, porque Deus tem essa visão de crescimento, de frutificação para nós como igreja, e não só individualmente, como crescimento em números. Lógico que nós esperamos isso e cremos nisso. Mas nós vamos ver que a engrenagem ministerial, ela depende de algumas peças para que essa frutificação, esse crescimento aconteça na igreja e conosco também. E eu quero falar de 3 valores essenciais que vão promover esse crescimento, essa edificação, que vão promover esse crescimento, essa edificação no corpo de Cristo. Você vai ver que Paulo ele fala que a igreja, isso em 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou falar com vocês aqui agora sobre isso, ele fala sobre a igreja que tem dons, conhecimento, mas em parte conhece. Mas o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Aí ele fala, o amor é o maior de todos. Amém? Então, eu creio, e nós vamos ver através de um contexto bíblico, que a fé, a esperança e o amor é aquilo que faz com que a gente continue a jornada da fé, avançando. Por isso que Paulo fala assim, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé, porque a fé, a esperança e o amor, elas caminham juntas, não caminham separadas. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, não existe fé sem esperança. E a própria palavra de Deus diz que a fé atua pelo amor. E nós sabemos que o amor, a fonte do amor, é o Pai, é Jesus. Então, elas caminham juntas, elas são inseparáveis. Como nós falamos sobre força, Deus fortaleceu o cansado, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então a sua força é renovada à medida que você espera no Senhor, confia nele, deposita nele sua confiança, não coloca a força no seu braço, na sua habilidade, está sempre confiando, esperando nele. Isso é algo que vai trazer renovação das suas forças. E Deus quer que nós venhamos trilhar a jornada não na nossa força, mas da força dele. Sabe? E a fé, a esperança e o amor são esses combustíveis que movem a nossa vida. Amém? Olha o que diz lá em Tessalonicenses, no primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 a 3. E Tessalonicenses é muito bom quando você ler Tessalonicenses. Você vai ver que Tessalonicenses foi considerado uma igreja modelo para as outras. Uma igreja modelo, então se espelhem nessa igreja. E Paulo, ele fala dessa igreja, ele começa aqui nesse versículo 2, dizendo assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Fala assim, operosidade da fé. Aí ele continua.
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vê que ela tem na sua essência essas realidades, esses valores, que eu chamo de valores, que a gente pode chamar de fruto, mas essa é uma realidade presente nessa igreja que faz com que ela seja evidenciada e seja uma igreja modelo para todas as igrejas. E nós precisamos compreender que esses valores, como caminham juntos, e existe também aquilo que vai promover isso, aquilo que vai promover esse amor, a fé, a esperança. Em Hebreus capítulo 2 diz que nós nos tornamos participantes de Cristo se guardamos firmes a confiança que tivemos desde o início. Sabe, guardar a sua fé, guardar a sua esperança, é responsabilidade de cada um de nós, queridos. Entende? É responsabilidade de cada um de nós. Lógico que Deus, para que nós venhamos nos responsabilizarmos a isso, Ele nos dá ferramentas para que isso seja agregado à nossa vida e fortalecido na nossa vida. Existe sempre o que Deus faz para nos dar isso. Deus sempre é a fonte de tudo. A fonte não está em nós. A fonte vem dEle. E porque vem dEle, nós também nos tornamos fonte. Entende? A Bíblia diz que do nosso coração procedem as fontes da vida. Então, compreender isso é importante. E lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, nós vamos ver mais uma vez na igreja como que a operação da fé, do amor e da esperança acontece. E Paulo traz uma forma destacada para isso, mostrando para a igreja. Aqui ele diz assim, no versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Você vê que as três sempre vão caminhar juntos, queridos. Aí ele fala, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o entendimento do Evangelho, você vai ver que depois ele vai explicar lá embaixo, que ele fala do Evangelho, na verdade, promove esses três valores. Ele continua falando assim, olha, a verdade, a palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. A pergunta que nós precisamos fazer é o que está produzindo fruto e crescendo? É você ou é o Evangelho que você está recebendo? Aqui ele é bem claro dizer assim, olha, o Evangelho está produzindo fruto e crescendo. Sempre que nós acolhemos o Evangelho, vai acontecer isso nas nossas vidas. Aleluia. Isso é certo, é líquido e certo. Aí nós nos voltamos para a parábola do semeador. É importante nós compreendermos o Evangelho. É importante nós recebermos o Evangelho e nós retermos com perseverança o Evangelho. Porque certamente o fruto se manifesta. Paulo, quando ele está falando da igreja de Tessalonicenses, ele fala com alegria no seu coração de quem ministrou a palavra para eles. E ele fala assim, olha, eu louvo a Deus, não cesso de dar graças a Deus porque vocês acolheram a palavra que eu ministrei a vocês como próprio a palavra de Deus é. Não como se fosse de homens, mas como palavra de Deus, a qual está operando em vocês que estão crendo. Então a palavra de Deus está operando em quem crer. Quando você recebe a palavra de Deus, queridos, ela está operando em você. Não é um operar natural, é um operar divino. É uma transformação que vai acontecendo na nossa vida. É uma transformação que é promovida pelo Espírito. Porque você não tem capacidade de se transformar.
Deus te dá ferramentas para que você seja transformado. Mas quem te transforma não é você. E você nem tem capacidade de transformar ninguém. Tire isso da sua meta, do seu alvo. Você tem que orar para que a pessoa receba a palavra. Para que ela receba a palavra. E para que aquela palavra produza os efeitos nela. Amém? É importante nós compreendermos isso. Porque a palavra em si, ela é suficiente para transformar a sua vida. Amém, queridos? Isso é maravilhoso e traz descanso para nós, porque ela está produzindo fruto. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Se eu sou o diabo, eu vou fazer de tudo para travar o entendimento dessa palavra. Porque se ela frutificar, é um problema. Vocês estão me entendendo? Entenda o reino espiritual. Tudo começa por meio da palavra. Deus criou as coisas por meio da palavra. Deus quer desenvolver as coisas por meio da palavra. A palavra vai sempre ser o alicerce da criação. A palavra sempre vai ser aquilo que vai nos mover, aquilo que vai nos encher, que vai nos transformar. Tudo é por meio da palavra. Queridos, a palavra é tão essencial na nossa vida. Se nós descobrirmos isso de verdade, nós vamos honrar mais a palavra. Nós vamos nos deleitar mais na palavra. Nós vamos pensar mais nela. Nós vamos sair mais do natural e entrar mais na palavra. Que a palavra possui todos os recursos necessários para a nossa vida. Não por acaso Jesus é a palavra. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, quando você crê na palavra, se você acredita que a palavra é suficiente para você, como aquele centurião, basta uma palavra sua, Jesus, e o meu criado ficará só. Jesus exaltou a fé daquele homem, porque ele confiou aquilo que saiu da boca de Jesus. Queridos, quando nós confiamos de verdade naquilo que Deus diz, nós vamos avançando. Deus traz avanço para nós. A palavra é digna de confiança, queridos. Às vezes, nós passamos por circunstâncias difíceis, situações em que nós ficamos atribulados, mas o recurso para você, nesse momento, é se refugiar na palavra. Nós precisamos ter na palavra o nosso lugar de refúgio. É refugiar-se na esperança proposta de um Deus que faz a promessa e não tem capacidade de mentir. Deus não mente. É impossível que Deus minta. Então você confiar num Deus que não mente, vai produzir segurança para a sua alma. E tudo que a sua alma precisa de segurança. E a segurança vem de confiar nele, na sua palavra. Amém, queridos? Agora, ele continua falando, desde que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando ele fala na verdade, é porque tem pessoas que vão falar, eu estou pregando a graça de Deus, mas não é na verdade. E eu não estou querendo dizer com isso que eu estou pregando a graça de Deus na verdade. Eu quero que você confie no Espírito da verdade para confiar na graça de Deus. Eu quero que você entenda pelo Espírito que a palavra que está sendo ministrada a você, ela é digna de confiança. Amém? Mas nós sabemos discernir o que é graça e aquilo que não é. E Deus quer que nós venhamos discernir isso. E esse discernimento não está na nossa carne, mas no nosso espírito. Aí ele continua falando, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras, o significado de Epáfras no grego é gracioso. Epáfras era quem instruía a igreja de Colossenses na graça de Deus. Epáfras é quem instruía a igreja para que eles estivessem recebendo o evangelho da graça na verdade.
E aqui Paulo fala, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras estava lá para ser ministro, para ministrar o Evangelho. E o Evangelho é produzir o amor, a fé, a esperança na vida deles, que estava trazendo transformação na vida deles. Agora eu quero trazer para vocês uma imagem sobre essa engrenagem. E você vai compreender melhor, diante desses versículos, o que é essa engrenagem. A engrenagem ministerial é que faz essa roda ministerial trazer o crescimento e a frutificação para a igreja. Lembra que em Colossenses nós vimos que tinha um ministro fiel. Amém, queridos? Queridos, não adianta apenas o ministro ungido. Ele precisa de ministro ungido e fiel. Porque existe ministro ungido e infiel. Amém? Queridos, o caráter é tão importante na vida de um ministro, na vida de alguém que ministra a palavra, é tão importante quanto a unção. Paulo, ele destaca isso nas suas cartas, não só aqui, mas em Coríntios, em outras cartas ele fala, importa que seja achado fiel. Alguém que tenha a palavra da verdade na sua boca. Alguém que não só tenha a palavra da graça na sua boca, mas que a sua palavra seja sim, o sim seja sim e o não seja não. Amém? Isso é importante para que haja confiança. Que não seja alguém que está falando uma coisa aqui e depois está falando outra coisa ali. Por isso que para que haja um ministro, ele tem que ser provado, o obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, queridos? E Epáfras, no contexto, é esse ministro fiel, que está ministrando o evangelho da graça, e está produzindo o que? Fé e esperança. Lógico que Epáfras, ele tem que ser também motivado pela fé, a esperança, o amor. Ele tem que ser motivado por isso. Mas o que está acontecendo enquanto a palavra está sendo ministrada, o evangelho está sendo pregado? Está acontecendo o aperfeiçoamento dos santos. É aquilo que diz em Efésios 4. Deus deu o ministério, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos acontece à medida que eles vão recebendo a palavra e vai crescendo, vai avançando na fé, na esperança e no amor. Amém? Vai avançando na fé, na esperança e no amor. À medida que ele vai colhendo a semente, ele vai colhendo a palavra. Por isso que é necessário que haja o acolhimento. Se a igreja não acolhe a palavra, não mantém a palavra, não retém a palavra, não vai haver o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vem por causa disso. Vocês estão me entendendo? Agora, ele fala que o aperfeiçoamento dos santos, ele acontece para serviço, para os irmãos servirem. E aí, nisso vai surgindo os cooperadores fiéis também, que vão querer servir, que vão fazer com que o reino entre atividade, para que essa roda continue, para proporcionar o ambiente em que o ministério vai acontecer, a palavra vai acontecer, porque queridos, há diversos dons no corpo, há diversos serviços no corpo, e nós vamos nos identificando com aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. É lógico que você vai sendo fiel um pouco. Eu digo que eu não comecei a ministrar a palavra, eu comecei a arrumar cadeira, carregar caixa, a limpar a igreja, capinar terreno de igreja, com o coração grato a Deus, sabendo que eu estava servindo a Deus. E as coisas vão acontecendo, porque se você é fiel no pouco, Deus sempre vai te colocando sob uma responsabilidade maior. Isso não tem a ver a exaltação, estava lavando o chão, agora estou pregando a palavra. Não, queridos, cada um tem o seu valor e todos têm valores iguais. O que importa é a fidelidade de cada um. Vocês estão me entendendo? É a fidelidade e a constância. E ser firme e constante é que Deus espera de nós.
Então, se eu não sou constante em acolher a palavra, de receber a palavra, de guardar essa palavra, isso vai trazer prejuízo na roda. Vai travar. Todos nós temos a nossa responsabilidade. A igreja toda tem responsabilidade. Se nós isentarmos um membro do nosso corpo, o corpo vai sentir de alguma forma, sim ou não? Anula a mão direita e começa a trabalhar só com a mão esquerda. Vai sobrecarregar uma parte. Se perde um olho ou perde 2 olhos, vai ter prejuízos. Entenda, assim é o corpo, queridos, e nós precisamos entender que Deus nos designou para isso. Deus nos chamou para isso. Então Deus enxerga o aperfeiçoamento dos santos para servir e que haja a edificação do corpo, o crescimento do corpo de Cristo. E entender isso, que todos são movidos pela fé, esperança e amor. Você serve por causa da fé, da esperança e do amor. E para tudo isso existe a graça de Deus operando para que isso aconteça. Mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Cada um tem que se colocar realmente à disposição do Senhor. Cada um tem que fazer o seu papel, começar acolhendo a palavra. Acolhendo a sua palavra. Seja em cada parte que Deus nos chama. Deus tem graça para todas as coisas. Agora, uma coisa é certa. Se a graça que você recebe, você não usa essa graça para Deus, está sendo em vão. Ela não está trazendo cooperação no reino. Tudo que a visão de Deus é que o que Ele nos dá, Ele está visando o reino, queridos. Está visando o reino. Esther, lembra de rainha Esther? Ela estava lá como rainha. Aconteceu, as coisas cooperaram para ela estar como rainha. Até que chegou o tempo em que teve Esther, que era judia, e estava debaixo de um reinado de um império, o Império Persa. Não sei se vocês já ouviram, mas o rei era o rei Assuero, que também é chamado de rei Xerxes, que após a sua primeira rainha Vasti negar-se estar junto na festa do rei, ele buscou uma outra esposa e encontrou-se Esther como a sua rainha. A graça de Deus favoreceu ela para estar naquela condição de rainha. Só que existia naquele reino, um homem maligno que editou um decreto para que houvesse matança dos judeus. Inclusive, a rainha Esther era judia. E naquele momento, eu não queria trazer muito aspecto para isso, mas Mardoqueu, que era o seu pai adotivo, ficou sabendo desse decreto. E ele fala para Esther: Esther, eu acredito que você está aí nessa condição de rainha para esse momento. Tem um propósito para isso. Queridos, nós estamos onde estamos porque tem um propósito. Deus está te dando um recurso porque tem um propósito. Deus está movendo algo na sua vida que tem um propósito. E porque tudo é visado o reino, queridos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do reino. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós temos que tirar a visão de nós, de eu. Não, queridos, coloca a visão no reino. E o que Deus vai fazendo? Ele vai acrescentando as outras coisas. Se nós tirarmos a visão de nós mesmos, da nossa prosperidade, da nossa bênção, disso, e começarmos a contemplarmos uma bênção maior. Deus, quando abençoou Abraão, ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não estou visando só a sua família, Abraão. Eu estou visando a partir de você todas as famílias. Isso vem de quê? Vem de nós tirarmos os olhos de nós mesmos, colocarmos os olhos no reino de Deus e na sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Mas, queridos, isso vai acontecendo à medida que nós vamos crescendo em Deus, avançando em Deus. Agora, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58, diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho
não é vão. O que você faz, o que você contribui para que essa engrenagem não pare, isso é recompensado. Imagina se alguém semeia contenda entre os irmãos. Pronto, trava. Se alguém começa a levantar uma situação, alguém deixa de ajudar, contribuir, tudo vai travar aquela engrenagem. Mas usando a palavra de Esther, a Bíblia diz, Esther, Mardoqueu falando com Esther, Esther, você está aí por causa disso. Mas se você não fizer nada, socorro de outra parte virá. Porque o reino nunca vai parar. Bom que seja cada um cumprindo aquilo que Deus confiou. Porque vai chegar um dia, queridos, que nós vamos estar diante dele. E nós vamos apresentar a eles, a Deus, aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Nós vamos estar para ser julgados nos nossos pecados. Não, o tribunal de Cristo não é para julgamento dos nossos pecados, mesmo porque os nossos pecados foram julgados no corpo dele. O que vai ser julgado lá são as nossas obras. O que nós fizemos por meio do nosso corpo. O que nós fizemos com um talento que nos foi dado. Com a graça que nos foi confiada. Amém? Agora, quando você usa a graça que Deus te dá e você faz aquilo multiplicar, queridos, aquilo tem um valor imensurável para Deus. Deus te dá a graça e te recompensa por você usar a graça que Ele te deu. Paulo, ele falou assim, eu trabalhei muito mais que todos vocês, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Cristo, a graça de Deus para todas as coisas. Por isso que é importante, e ele fala que ser firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Agora, o que vai fazer e que vai trazer a continuidade dessa engrenagem da igreja é a maturidade. Nós não podemos deixar de acolher a palavra e continuar crendo naquilo que Deus nos confiou, continuar crendo no Senhor, na graça que Ele nos dá para avançarmos. Romanos capítulo 5, no versículo 1 a 5, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Vamos parar. O que é isso? Isso é evangelho. O evangelho é o evangelho da justificação pela fé. Deus te vê justo pela fé em Jesus. Deus olha para você e vê justiça em você para te favorecer e para te abençoar. Você é favorecido por causa da justiça de Jesus. Você não é favorecido por causa da sua obediência, você é favorecido por causa da fé em Jesus. Agora, aquilo que eu faço com a graça que me é dada, a graça que me é dada, que é perseverar. Ele fala assim, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a graça de estarmos firmados nessa palavra, nessa justificação pela fé, nessa realidade. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a esperança, ela sempre está ligada à glória de Deus, à manifestação da glória de Deus. A citação de Paulo, quando não havia justiça, todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. O que é estar separado da glória de Deus? É você enxergar o mundo sem o sol. Não existe vida. Só existe trevas. É frieza. É morte. Mas Jesus nos justificou para que nós venhamos ter acesso novamente, nós venhamos estar agora participantes dessa glória. Participantes do sol. Como nós participamos do sol? Amanhã o sol vai estar vindo, né? Quem não sabe, o sol vai estar nascendo. Ou a terra vai estar girando. Depende da sua forma poética de ver as coisas. Mas se você enxerga a glória de Deus como você vê o sol, você vai ver qual a importância dessa glória na sua vida. O que a glória de Deus faz na sua vida é mais ou menos aquilo que o sol faz no corpo do homem e na vida, a transformação que ela promove. Por isso que nós somos transformados de glória em glória.
Agora, o que pode me trazer a esperança da glória de Deus é ser justificado pela fé. Eu estava separado, mas agora eu não estou mais. Essa glória te dá vida, queridos. Agora, essa glória, ela não apenas manifesta milagres na sua vida, mas ela te dá também capacidade para perseverar. Porque enquanto você está esperando na glória de Deus, você não está confiando na glória do homem. Enquanto você está esperando a glória de Deus, Deus está te fortalecendo para perseverar. Por isso que ele diz assim, olha, e gloriamos, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque vem um nível de tribulação na sua vida que você continua esperando a glória de Deus. Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus fez. Tem a ver com a sua bondade, tem a ver com a sua justiça. E quando você confia e persevera e continua e vai sendo moldado, transformado por essa glória, aí essa tribulação ela vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança traz o quê? Experiência. O que é experiência? Experiência é maturidade. É um caráter provado. Um caráter provado. Ou experiência vem de quem passou pela prova dando glória a Deus. Como diz o Lázaro, o falecido. Você passou pela prova crendo na esperança contra a esperança. É como o modelo de Abraão. Ele creu na esperança, naquilo que Deus disse. E ele perseverou. Continuou crendo. E quando você continua, e o continuar diz respeito a você estar firme naquela engrenagem, o que vai acontecer? Você vai amadurecendo. Mas se você, na prova, você para de crer, você perde a esperança. Se você perde a esperança, você sai daquela engrenagem. Ou continua e vai dando mais dificuldade da roda se mover. Por isso que fala da constância. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Inabaláveis. E a gente pergunta, por que alguns pararam? Por que alguns titubeiam? Por que alguns desistem? Porque na hora da tribulação, eles perdem a esperança. Ou acreditam em outra coisa que vai mover a sua vida. Tem outros que voltam ao próprio vômito. O cão voltando ao vômito. Mas, enfim, nós estamos avançando e ele diz o quê? E a perseverança, experiência, esperança. Queridos, nem sempre estamos esperançosos. Estamos com brilho no olhar. Às vezes estamos cabisbaixos. Estamos desestimulados, desencorajados. Por isso que a comunhão existe. Por isso que os grupos de unidade existem. Para um encorajar o outro, fortalecer o outro na palavra, vão orar. Eu estou com assim, vamos orar. Então, queridos, é isso que vai fazendo. A comunhão vai fazendo, vai promovendo isso. Isso vai fazendo com que a esperança, o amor e a fé ressurjam. Quantas vezes, queridos, a gente está cansado, nossa, não queria nem estar aqui nesse grupo de unidade, você está lá. Isso já aconteceu comigo, você não está muito estimulado. E a hora que você busca estímulo, mas o estímulo não vem, você continua esperando no Senhor, mas o fato de estar naquela roda ali, a fé, a esperança, o amor, é ativado. Não é assim, irmãos? Quantos de nós vemos, a gente vem cansado para o culto, mas sai do culto com um sorriso no rosto. Por quê? É o ambiente que a graça promove para nossas vidas, queridos. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, nós vamos entendendo esse contexto e a gente vai se identificando nesse contexto onde nós estamos aqui no corpo de Cristo e a gente precisa se ver onde nós estamos. Se ver onde nós estamos. Não ficou muito bom não esse verbo. Mas ajunta aí, entendo, pega o que é bom, retém o que é bom e lança fora depois. Bota no Google e fala, melhora essa tradução aí. Mas a continuidade dessa engrenagem depende da sua perseverança. Ele diz aqui, ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você perceba que Deus vai acrescentando a fé, a esperança, o amor, na medida que você continua. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 a 13, Paulo, ele está falando, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Quem acha que conhece tudo, não conhece nada. Tudo que nós conhecemos em parte. Por isso que é importante todas as partes estarem ligadas e conectadas. Porque, às vezes, a visão que Deus vai dando para um vai se complementando com a outra. São as partes que se interligam. Mas a verdade é que nós vamos saber, conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor que permanece na vida de quem deixou as coisas de menino. E eu quero encerrar com 1 Coríntios capítulo 3, porque a falta de maturidade vai atrapalhar o processo de frutificação da igreja. Paulo está falando para a igreja aos Coríntios, e havia carnalidade na igreja. E ele diz assim, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. A partir do momento que ele fala isso, eu não posso dar para vocês aquilo que é espiritual, porque eles certamente estavam desprezando aquilo que é espiritual e começaram a viver de uma maneira carnal, de uma maneira natural. Se ele para de falar e ele começa a falar assim, eu não pude falar com vocês espirituais, então aquela engrenagem daquela igreja parou. Não houve mais a medida da fé, esperança e amor, eles não estavam sendo carnais, eles não estavam acolhendo mais a palavra como se deveria acolher. Vocês me entendem? Olhando para todo o contexto que nós estamos vendo de igreja, como Deus vê a igreja, como Ele vê a sua engrenagem. Ele está dizendo, aí ele continua falando assim, olha, eu tratava você como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, porque eles eram ministros. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, quer dizer, Apolo não arrancou a semente, ele regou. Amém? Agora, imagina se um planta e o outro arranca a semente. É um problema sério. Mas a roda do ministro fiel estava acontecendo. Um plantando, outro regando. Agora falta a outra ponta. Os outros acolhendo a palavra que foi plantada. Aí ele fala aqui, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem dá o crescimento? É Deus. Você planta uma semente, tapou o buraco da semente plantada, dá uma regadinha, descansa, vai. Você não vai saber como, mas o crescimento vai estar acontecendo. Amém?
Aí ele continua falando assim, olha, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Deus nos enxerga como uma lavoura. Quando eu estou ministrando, eu tenho que ver uma lavoura. Eu estou lançando a semente ou regando a semente plantada. Quem ministrar tem que ver a semente que está sendo plantada e está regando aquela semente. E a confiança no crescimento vem de quem? O crescimento vem de Deus. Nós precisamos ter confiança nele. Amém, queridos? É bom a gente ter uma visão daquilo que como Deus enxerga as coisas, de como Deus vê e que Deus espera de nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Amém? Não é uma responsabilidade pesada, não. É uma honra você poder servir no reino. É uma honra você poder ministrar o Evangelho. É uma honra você poder cooperar no Evangelho. É uma honra você servir, você investir, você fazer com que o Evangelho cresça. Paulo, ele perdeu a sua própria vida, ele disse, eu tudo faço por causa do Evangelho. A ponto dele dizer, eu não considero a minha vida mais preciosa, contanto que eu cumpra o chamado para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Isso tem que consumir nossas vidas. Porque à medida que você vai confiando tanto nessa graça, essa graça vai tomando sua vida. Porque quem ganha a sua vida, perde. Mas quem perde sua vida, ganha. Amém? Vamos colocar de pé, queridos?